Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada nem ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedor, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja com todos. Boa noite, gente. A paz, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar início a mais uma live com o nosso tema de hoje, vocação matrimonial. Estou afastando um pouquinho. E aí, antes da gente convidar, os nossos convidados de hoje, queria que vocês dessem um ok aí para o som e a imagem, está legal? Acho que tá. Ok. Eu acho que tá bom só. Ok. Então, vamos deixar o pessoal entrar, tá entrando aí para a gente poder convidar, né? Tu vai tocar algum tempo, eu não vou trocar, olha, tu tá fora da live. Então, vamos chamar os nossos convidados de hoje. Não chegou. E neste mês vocacional, hoje damos continuidade sobre o beijo da vocação. Nesse segundo encontro, vamos falar sobre a vocação matrimonial. E aí a gente já convida, o casal, Ana e Wilma. Estamos aguardando eles entrarem. Agora sim. Olá! Opa! Que felicidade estar aqui hoje com vocês. Nossa também. Felicidade é nossa também, Maíses. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana. Maíses. Boa noite, Wilma. Boa Tudo noite, na Marcelão. paz, né? Amém. Na paz. Graças a Deus. E hoje vamos falar sobre Opa! matrimônio, vocação matrimonial. Vou segurar aqui. Então tá bom. Uma vocação super importante e a primeira de todas, né? Porque se não existisse a família, não existia padre, não existia feira, não existia leigos, não existiam os consagrados, tudo parte do matrimônio, né? É Sim. projeto de Deus, a família. E com esse projeto, nós viemos aqui hoje para partilhar um pouco, né? Conversar com vocês, um casal experiente que tem muitos anos nos passar. Verdade. Então, como o Marcelo dizia, a vocação do matrimônio realmente é o berço de todas as outras vocações.
Então, antes da gente iniciar esse momento de partilha, a gente feche um pouquinho nossos olhos e que a gente possa convidar o Espírito Santo para se fazer presente no meio de nós, para que possa conduzir essa partilha, esse momento, né, de aprendizado, eu tenho certeza, para todos nós. Que podemos convidar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Espírito Santo, enchei os corações corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. e enviai, Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Oremos, ó ó Deus, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a com a luz luz do Espírito Santo, fazemos que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E pedimos também, vamos rezar a Ave Maria. Pedir pela intercessão de nossa mãezinha, né? Para que ela sempre nos guie, nos proteja e nos mantenha no caminho da fé. Ela que é a mãe de todas as vocações. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a gente, vamos dar início, né? Tá não. Como eu falei, vai ser um momento de partilha, né? Da vida de Ana e Um, falando sobre a vocação matrimonial. Então, vou contar um pouquinho, né? Dar o seu testemunho. Também quero dizer a vocês que hoje é o dia de vocês fazerem aquelas perguntas que vocês tinham vontade de fazer a eles. Pode perguntar. Podem perguntar, né, para eles responderem. E a gente queria iniciar que vocês falando, né? Quem é Ana e Um, né? Se apresentando. Sim, com certeza. Uma boa noite a todos, né, que nos acompanham pelo Instagram. E é com grande alegria que nós estamos aqui nessa noite hoje, onde a igreja nos dá a oportunidade, né, nesse mês vocacional, que a semana passada foi o Dia do Padre, Semana do Padre, e essa semana a família. E o Ilme e Ana, como já fomos apresentados, nós temos 29 anos de casados. Temos 3 filhos, a Rayane, casada com o Biraci, que já nos deu 2 lindas netas, a Ana Clara e a Ana Isabela. Temos o Rafael, o nosso soldado, que é noivo já com a Milena. E também o Gabriel, nosso pré-adolescente, que ele já quer ser chamado adolescente, mas ainda é pré. Então, é com grande alegria que estamos aqui nessa noite. Amém. Como a gente falou, né? Hoje a gente inicia o segundo encontro, dedicado à vocação matrimonial. E a gente não pode falar da vocação sem a gente passar pelo início, né, de tudo. Porque eu entendo que a vocação matrimonial é uma construção, né? É uma construção, então ela tem o processo, namoro, noivado e o casamento. Então, eu queria saber de vocês, né, como foi esse momento, o namoro de vocês, como vocês se conheceram, que vocês resumissem um pouco para a gente. Ok. Então, falar um pouco também sobre vocação. A gente sente assim uma necessidade muito grande de ler só um trechinho do Catecismo da Igreja Católica, né? E é algo assim profundo no primeiro capítulo, que diz assim, a gente falando de vocação, né? O que é a vocação? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Então, a vocação nossa, ela se resume numa comunhão com Deus. A vocação, ela também é um chamado de Deus.
Então, quando Deus nos chama, Ele quer uma resposta, né? Então, essa vocação a gente vai descobrindo no nosso dia a dia, né? Qual a vocação? Então, no nosso dia a dia, a gente vai descobrindo o que é que Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, e essa é a nossa meta, né? De buscar essa vocação em Deus. Agora, falando da vocação matrimonial, né? Trata-se da união de um homem com uma mulher, que se realiza através da celebração do sacramento do matrimônio. É um sacramento cuja essência ela reside na criação divina. E no nosso dia a dia, descobrindo qual a nossa vocação, o nosso chamado, nós descobrimos a vocação matrimonial. Então, e esse sacramento instituído pelo próprio Cristo, que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Né? Então, muito mais que uma celebração, mais que uma cerimônia bonita, é algo bem mais profundo o sacramento do matrimônio. É nós estarmos diante de Deus e diante de todos aqueles convidados, aquelas pessoas que a gente mais ama, que a gente tem mais afinidade, que a gente chama, convida para esse momento, né? Então, nessa bela celebração, nós fazemos as nossas promessas. Eu, Ana, te recebo, Wilmo, como meu esposo e te prometo ser fiel. A fidelidade no sacramento do matrimônio. Ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Só que nesse sacramento do matrimônio, todos os dias da minha vida, é preciso que a gente verdadeiramente assuma essa promessa que a gente faz a Deus e um ao outro, né? Então, o sacramento do matrimônio, a beleza que é o sacramento do matrimônio, é uma riqueza sem par, né? É o próprio Deus que caminha conosco. É dois e um, né? Então, com Cristo, a gente se torna o três, a trindade, né? Então, é isso que nós somos chamados, né? A essa vocação matrimonial que veio preencher a nossa vida. E a gente foi fazendo essa descoberta aos poucos, né? No dia a dia. Você fez a pergunta, como seria o nosso... Como é que foi a pergunta que você fez? O início, né? O início do namoro. Isso. Então, como é que foi o início do namoro? Aí está aí me pertence um pouquinho. Ela falou, agora eu falo. O nosso início de namoro foi maravilhoso, né? Como todo começo é maravilhoso, que é até hoje. Mas assim, nas nossas famílias já tinha 2 casamentos, né? Ela tem um irmão e uma irmã que é casada com um irmão e uma irmã minha. Então já foi mais fácil, né? Então nós formamos o número 3, o terceiro casamento na família. O pessoal até brinca muito um pouquinho dizendo que foi a economia de sogra. É sinal que as sogras são muito boas. Mas assim, foi maravilhoso, porque eu morava no Rio de Janeiro e Ana morava aqui. E há 29 anos atrás, quer dizer, mais de 30, porque entre noivado, casamento, namoro e noivado, que passamos 2 anos e 7 meses, com mais 29, mais de 30 anos se passaram. E como foi difícil, nós namoramos muito por correspondência, né? Vocês imaginam hoje... Antiga mesmo, hein? Perfeitamente. Hoje os namorados é tudo WhatsApp, um se vendo um com o outro, né? Chamada de vídeo. E nós foi através... Tem a chamada de vídeo, né? Sim, sim. E nós foi aquela moda antiga, a moda das cartas, que eu escrevia para Ana, passava quase uma semana para as cartas chegar aqui, e do mesmo modo ela, né? E hoje, até hoje, nós temos essas cartas, né, guardadas no baú, né? Tá guardadinha, e foi maravilhoso, porque eu pedia sempre a...
Eu tinha as cartas. Ela sabe. E eu vou aí, viu, para ler todos. Tá bom. Nossa, eu deixo. Você eu deixo. Então foi assim, eu não era muito da igreja, né? Apesar da minha mãe, católica até demais, né? Uma grande devoção com Maria, mas eu, novo, a gente não ligava muito para a igreja. E foi quando realmente Ana foi dar um passeio no Rio, e aí foi aonde tudo começou, né? Oh, Tudo começou lá, e foi maravilhoso, né? Como é maravilhoso até hoje, eu conheci ela, porque a gente já se conhecia através da família, mas como namorados, aí foi mais, né? Aí fala um pouquinho também, tu aí que tu... Então, né, eu fui visitar a minha irmã, Zui Erinaldo, muita gente da igreja conhece, né? Fui conhecer meus sobrinhos, Robledo e Rangli, e quando cheguei lá, né, o Wilmo já morava lá no Rio há muito tempo, né? E a gente se olhou, né, e simplesmente Me apaixonei. simplesmente aconteceu, né? Então a gente iniciou um namoro no Rio de Janeiro, né? Então eu fui para passar um mês lá. Então nesse um mês começamos a namorar e eu tinha que voltar porque eu estudava aqui ainda, né? E foi o sofrimento, porque eu digo a você, não foi fácil não. Foram 2 anos e 7 meses de namoro e noivado, né? Então foi um período difícil, a gente passava 6 meses sem se ver. Quando foi chegando perto do casamento, passamos 11 meses sem se ver. Então, quando a gente, né, nessas trocas de conversas, ele vinha nas férias, eu ia nas férias, dia dos namorados a gente passava longe, aniversários longe, Natal, Ano Novo, tudo longe. Então, ai, que sufoco. E naquela época não tinha celular, raramente telefone, né? Então a gente sobreviveu a tudo isso. Às vezes eu falo para ele, eu acho que a gente não namorou quando devia, por isso que a gente namora até hoje. E o bom disso tudo foi assim, que eu pedi ela em namoro por carta. Quer dizer, olha como foi mais fácil, né? Foi por carta, não tive nem... Não, em noivado. Foi o noivado. Perfeitamente, o noivado. Foi por carta. Escrevi uma bela carta, né? Ao meu sogro, que hoje está com 97 anos. E graças a Deus, como foi tudo fácil, como eu já falei para vocês, já tinha 2 casamentos na família, e aí não é possível que ele não fosse aceitar eu namorar com a linda morena dessa. Então, o noivado foi lá, né, em Volta Redonda, estado do Rio, e o casamento foi aqui. Então, para a gente conciliar o trabalho dele, ele trabalhava na Fundação Oswaldo Aranha, e para a gente conciliar, como é que poderia fazer? Ele teve que passar uma procuração, me dando plenos poderes, para que eu pudesse dar entrada dos proclames no cartório, na igreja, né? Então, quando eu ia no cartório, Azevedo Baixos, da entrada, né, o pessoal falava assim, você é maluca, porque você não casa com um daqui, menina. Ele não vem, não, ele vai te enganar, no dia ele não vai aparecer, não. E o encontro de noivos? Eu sozinha E eu aqui também sozinho lá. e ele sozinho lá no Rio. Quando né? perguntaram cadê a noiva, eu digo que está em João Pessoa, na Paraíba. Imagina. Mas assim foi o nosso namoro, né? E a gente louva e agradece a Deus porque deu tudo certo. Vencemos a distância, Sim, vencemos as dificuldades. dificuldades e estamos aqui, né, dando esse testemunho de 29 anos de matrimônio, né, vivendo harmonia, vivendo respeito, vivendo diálogo, vivendo perdão, vivendo a partilha da educação dos filhos, e é assim que a gente caminha. É uma história linda, Ana, né? E como você partilhou vivendo tudo isso, que é o matrimônio, né? Renúncia, doação, é respeito. Tudo isso aí que vocês falaram. E um sacramento tão banalizado que hoje em dia está, né? Verdade. Caso só pelo da festa, dura alguns meses, acaba, procura outro canto para casar e vai casando como se não fosse nada. Um sacramento super importante que Deus deixou para nós, para a gente se unir a uma pessoa e ficar verdade. É justamente aí, Marcelo, onde entra o que eu falei no início, a fidelidade. Primeiramente, a fidelidade a Deus e depois a fidelidade ao outro.
Porque o sacramento do matrimônio, ele não é brincadeira, né? Então, ele exige um respeito. Então, se tem algum jovem, né, nos ouvindo nesse momento, se Foi vocês só sonham... a pergunta que Henrique acabou de fazer, né? O que vocês Sim. têm a falar sobre a realidade do sacramento do matrimônio hoje? Hoje. Olha, rezamos muito por isso. Rezamos muito pela família, pelos jovens, porque hoje ninguém vê, a gente não vê o interesse do jovem a buscar a seriedade desse matrimônio. Agora Isso, digo a você que conheço jovens que namoram, que buscam realmente viver esse momento de conhecimento para poder futuramente ir para o sacramento do matrimônio, mas infelizmente são poucos. E o que a gente percebe é que muitos vão por uma festa, né? A nossa filha, ela teve o namoro, o noivado acompanhado. Quando decidiram casar, a gente falava para eles, vamos preparar tudo, mas vocês têm até o dia do casamento para vocês desistirem. Sabe por quê? Porque sacramento não é brincadeira. Sacramento do matrimônio, ele requer muito de nós, né? Então, é você viver a renúncia, é você viver a humildade, saber ser humilde e também saber respeitar, né? Então, a juventude hoje, ela precisa buscar essa riqueza que é descobrir. Gente, nós temos o catecismo da Igreja Católica, todo cristão católico batizado deveria ter esses 2 livros, a Palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, e buscar a Eucaristia. E pedir a Deus, jovens, todos os dias, sabedoria, porque nós não somos nada. Tudo que a gente construiu até hoje não foi nós, mas sim Deus nos iluminando, nos orientando, e a gente pedindo a Deus essa sabedoria para conduzir o nosso matrimônio. Então, o que a gente fala para esses jovens? Busquem uma unidade com Deus. Eu achava belíssimo o namoro de Rayane e Ubiraci, porque todos os dias, à noite, eles rezavam juntos por telefone. No dia que eles não conseguiam rezar por telefone, eles sabiam aquela hora certa. Então, eles iam rezar. E isso eu achava belíssimo, porque a gente não incentivou, a gente não pediu, a gente só deu o testemunho da nossa vida de casal, o quanto a gente se ama, se respeita, como é difícil o matrimônio, mas quando a gente tem Deus, a gente vai suportando, a gente vai se respeitando, se amando, e digo a vocês também, o amor é uma decisão. Eu decidi amar o Wilmo. O Wilmo decidiu amar a Ana e eu decidi casar com o Wilmo para fazer o Wilmo feliz. E o Wilmo, Ana, feliz. Acho que é o segredo de tudo. O segredo do matrimônio. Perfeito. A gente não é para se servir do outro, é para a gente serve. É para servir, não para ser servido. Então, quando você entra no matrimônio, sabendo, e outra coisa principal que eu digo, gente, quando a gente casa com o outro, com a outra, você não está casando só com as virtudes, com as qualidades do outro. O Wilmo casou com as minhas qualidades, mas ele também casou com os meus defeitos. Eu não sou perfeita. Ele não é perfeito, mas perfeito é o Cristo que está no nosso matrimônio. Então, é esse o segredo, jovens. É esse o segredo, casais. Quantos casais a gente conhece que conversam conosco e que não conseguiram ainda buscar essa unidade em Deus? Como é difícil. Por que essa dificuldade? Porque a gente tem que primeiro trazer Deus para o nosso matrimônio. Trazer Cristo para o nosso casamento. Porque aí assim, a gente vai aprendendo a cada dia. Cada dia eu caso com ele. Hoje eu casei com o Will. Sim. Hoje é um novo casamento. E é assim que a gente vive. Verdade. E assim, só falando um pouquinho, no meu trabalho, lógico, estou trabalhando, né? Então, vir em casa na hora do almoço, para mim, é primordial, porque eu venho almoçar e venho ver ela. Então, eu tenho um grande amigo que é branco,
que ele sempre brinca comigo. Já vai para a oração? Aí eu digo, vou para a oração e ver a minha esposa, que é maravilhoso. Tá certo, é isso mesmo. Eu acho que os casais precisam entender que essa é uma vocação deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi Ele que criou, tá lá em Gênesis, né? Que a gente busca essa certeza. Isso. Entenda isso, que Deus criou um homem e uma mulher para viver esse sacramento, esse matrimônio, essa vocação, que é belíssima, como eu disse no início, é o berço para todas as outras vocações. É da família que sai um padre, né? Sim, sim. Que sai uma freira, que sai um leigo, que sai um consagrado e que gera um matrimônio, né? E que a família é sagrada, né? É É sagrada. muito belo essa expressão família. E o quanto o mundo tenta distorcer esse modelo de família que é Jesus, Maria e José. E o quanto nós, como os casados, como chamados a essa santidade dentro do matrimônio, temos essa importância na sociedade de ser exemplo para esse povo aí fora que acha que tudo é normal, que tudo pode ser feito de todo. Isso. É verdade, é verdade. É uma responsabilidade muito grande, além de tudo, para com o outro. Minha responsabilidade como marido, com a minha esposa e com a minha filha, mas também nós como modelo de família para o povo de fora, para a sociedade. Com certeza. Isso, E verdade. aí vocês falaram um pouquinho, né, do namoro, já falaram do casamento, um breve comentário, mas como é que vocês chegaram a sentir que estavam prontos para essa vocação, para começar a vivenciar essa vocação? É como eu disse a você, a vocação ela nasce dentro do nosso coração no dia a dia, né? Então, quando a gente iniciou o nosso namoro, eu brinco muito com ele, né? E para as pessoas que nos conhecem na intimidade, eu costumo dizer sempre assim, que a voz do anjo sussurrou no meu ouvido. É ele. Então, assim, a gente sentia, né, que a gente estava pronto para construir uma família. A gente desejava ter a nossa família e também um dos fatores, né, que fez a gente, vamos dizer assim, em 2 anos e 7 meses, a gente sentar e dizer, não, chegou a nossa hora, vamos casar, vamos construir a nossa família, também foi a distância, Sim. né? Essa distância, ela atrapalhava muito. Então, a gente teve a certeza no coração e a gente já não aguentava mais de tanta saudade, né? Um do outro. Tanta saudade, né? Tanta distância. Isso, e a gente sentiu que a gente estava pronto e a gente tinha duas opções: casar para viver bem e mal ou casar para viver muito bem. Escolhemos o muito bem. Escolhemos o muito Graças a bem. Deus. E para casar e viver bem, a gente só podia se fosse com a presença do Cristo. De Deus. No centro do nosso casamento, né? Como o Wilmo fala, ele era um católico, mas que ele não tinha uma frequência na igreja, não ia, né? Então, quando nos casamos, né, que a gente decidiu que era a nossa hora, quando eu fui embora para Volta Redonda, né, da minha cidade, deixar tudo, família, né? Foi muito sofrido para mim, mas foi uma decisão. É isso que eu digo a vocês, o amor é decisão. Foram 5 anos no Rio e não foi fácil. Estar longe de todos, né, dos pais, da minha família. Mas eu disse, não, foi uma decisão minha. E ele dizia assim, amor, um dia eu ainda levo você para a sua terra. Né? Eu, por dentro, eu vibrava, yes, yes. Mas eu dizia para ele, eu vim por amor. Foi uma decisão minha Sim. e eu jamais vou querer impor isso a você. No tempo de Deus, a gente volta, né? Mas esse tempo de Deus passou 5 anos, Rayane nasceu lá, né, no Rio, e foi um momento assim que a gente viu a fortaleza do nosso casamento. A gente diz assim, nossa, agora sim, a gente sabe que está casada, a gente agora tem responsabilidades, agora a gente tem filhos, né? E foi nesse momento rico, né, do nascimento de Rayane, que mudou também um pouco a nossa vida, a nossa rotina, e o casamento aí começou de verdade, né? Porque você
tem um ao outro, mas quando chega o filho, você tem que saber dividir o seu tempo Verdade. para o filho. Verdade. E a maturidade, ela faz toda a diferença, né? A maturidade do homem de saber, poxa, hoje a mulher está cansada, hoje a criança adoeceu, hoje ela precisa de uma ajuda, né? E não de uma cobrança. Então, ele é o companheiro, eu digo que ele é um José. Eu pedi assim, eu pedi a Deus, né? Que Deus me desse um bom esposo. Mas Deus caprichou, viu? Porque caprichou. Vou Tá ficar vendo, vermelho. irmão? Tá vendo? Olha, nós temos 3 filhos, mas eu nunca acordei sozinha no meio da noite. E também nunca chamei, Wilmo, me ajuda. Nunca, sabe? E também nunca cobrei. A gente vivia o respeito, né? Então, a espiritualidade, a oração, ela amadurece muito a gente, o diálogo com Deus. Aí brota o diálogo com o esposo, né? Então, tudo isso foi ajudando a gente na caminhada. E eu sempre tive, assim, um amor tão grande, um privilégio que Deus colocou no meu coração. É esse amor que eu tenho por Ele, por Jesus Eucarístico. E esse amor contagiou o Wilmo, né? Então, louvado seja Deus. Domingo sem missa não existe. Semana sem Deus. Entendeu? Tem Domingo sem... uma pergunta. Domingo, diga. Tem uma pergunta de Henrique aqui. Henrique. Como enxergar no silêncio de Nossa Senhora e São José um modelo de casal? Mesmo sem muito falar, eles muito nos diz. Como enxergar? No silêncio de Nossa Senhora e São José, um modelo de casal. Olha, Maria silenciosa. Maria obediente. Maria, aquela que deu o sim incondicional para Deus. Então, a mulher, né, quando ela quer construir a sua família no projeto de Deus e na Sagrada Família, como ele citou aí São José, é a obediência. Essa palavra, ela é muito forte. A obediência a Deus, ela nos faz enxergar o tempo certo. A obediência a Deus faz nos enxergar a pessoa certa. Entende? Não sei se eu respondi, Henrique. Se não respondi, se não fui clara, porque o silêncio de Maria, ele diz tudo. São José também era silencioso. E hoje a gente vê quantos homens, né, que precisam buscar esse silêncio também de São José e a obediência de São José. E nós mulheres também, né? Como Maria disse, eis aqui a serva do Senhor. Eu só vou ser uma esposa segundo a vontade de Deus se eu der um sim de Maria. Entendido? Próximo. É o sim É um verdadeiro. sim verdadeiro, né? É. Essa ligação com Deus, ela nos faz enxergar o que é necessário para nós. É preciso uma oração, é preciso uma vida de oração. Né? Eu cresci na paróquia Virgem Mãe dos Pobres. Eu sei até o lugar do banquinho lá que eu sentava na minha adolescência e toda missa eu estava lá de joelhos e eu falava, Jesus, que eu encontre um bom esposo, que ele seja um bom filho. Porque se ele for um bom filho, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom esposo. Né? Então, Deus me ouviu, Deus caprichou, porque o Wilmer ele não é só parceiro em casa, na educação dos filhos, mas ele é parceiro também na caminhada. Né? Quantas mulheres caminham na igreja sozinha e queriam seus maridos do lado? Quantos maridos também não caminham sozinhos, queria a esposa do lado? Né? Então, o que faz nesse momento, Ana? Do joelho no chão. Joelho no chão. É joelho no chão. É oração, silenciar e aceitar. Olha, nós fizemos o SCC em 2001. Nós já fazíamos parte de pastoral antes. E eu dava palestra sozinha. Mas eu nunca exigi dele, você tem que ir comigo, você tem que estar do meu lado. Não.
Ele estava do meu lado, se apresentava e ficava ali do meu lado, depois saía. Hoje, ele caminha comigo, dá palestra junto comigo, dá palestra sozinho. Onde Deus chama, ele vai. Onde Deus nos chama, nós vamos. Mas eu nunca exigi. Eu nunca briguei por causa disso. Eu falei com Jesus. Tudo é no tempo dele. Né? No tempo dele, né? Sim. Tudo é no tempo Tudo é dele. É verdade. Mas, E é isso que a gente precisa aprender, né? Esperar o tempo de Deus. de Deus. É. Porque muitas vezes a gente quer no nosso tempo, na nossa hora, naquele momento. E não é assim, né? Então, vamos dar uma esticadinha aqui, por causa do tempo. E aí eu tenho outra pergunta para vocês. E aí Deus diz, né? Sede santos. Eita. Como viver? Como buscar essa santidade dentro do casamento? matrimônio. Olha, eu falo. Muita gente pode pensar que santo não casa. Não existe santo casado, mas isso aí a gente sabe que a família pode nos conduzir à santidade, né? Um caminho que Deus deixou bem claro que a família pode ser santa. E como a gente buscar essa santidade dentro do matrimônio? Eu acredito assim, em primeiro lugar, nós colocarmos Cristo como o centro das nossas vidas, né? Eu que deixei minha mãe, né, meu pai que já era falecido, e para se unir a Ana. Então, a primeira coisa que eu pedi a Deus, quando a gente, lá no namoro, no noivado, lá atrás, eu no Rio de Janeiro, e ela aqui, e uma das vezes que ela foi lá para o Rio passar férias, né, e quando já estava chegando o tempo dela voltar, eu pedi a Deus para fazer ela feliz. Então, quando a gente coloca Deus no centro de tudo, eu acho que tudo flui bem. Isso é no casamento, é em qualquer coisa que a gente faz. E principalmente no casamento, onde duas pessoas, né, que são pessoas diferentes, mas que vão se unir, né, através que Deus abençoe esse casamento e vão se tornar uma só pessoa. Então é o respeito, é colocar Deus acima de tudo. Porque quando a gente coloca Deus no centro de tudo, a vida, né? E a santidade, ela não é fácil, né? É uma busca constante, porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós caímos, mas nós temos sempre um Deus que está de mãos estendidas para nos levantar e recomeçar de novo, né? Aí é onde entra a questão do perdão em muitos casamentos, não é isso? A santidade, ela não é fácil, não. A gente tem que buscar a vida de oração. A gente não encontra santidade de outra forma. Casal tem que rezar junto. Casal tem que conversar com Deus. O casal tem que ter o seu momento íntimo, o seu momento com Deus, mas também a sua oração de casal, juntos. Certa vez, uma pessoa que é de família, né, nos chamou para conversar. E ele sofria, um homem, viu? E ele sofria, porque ele dizia: o meu desejo era de poder rezar com a minha esposa, mas ela não aceita, ela não quer. O que é que eu faço? E eu dizia: se você chama ela para rezar e ela não quer, converse com Deus, chame Nossa Senhora para rezar com você por ela. Porque o marido, o esposo, o santo, santifica a sua esposa santifica o seu marido. Verdade. E é uma luta diária, é uma luta constante. Casais, não se enganem. A palavra de Deus diz assim: quem tiver de pé, cuidado para não cair. Então, isso significa o quê? Precisamos sempre estar apoiados em Deus, de mãos dadas com Deus. Casal, quer viver bem o seu matrimônio? Procure a igreja. Procure servir numa pastoral. A gente vai para uma pastoral servir, mas nós é que somos servidos. Porque nós aprendemos tanto, gente, na caminhada. É lá, é na igreja, é nas pastorais, é lidando com as famílias, é lidando com os jovens, é amando essa juventude precisa das nossas orações.
Semana passada, Padre Valdinão estava aqui falando das vocações, né? Precisamos rezar por essas vocações, precisamos rezar pelas famílias, incansavelmente. E não é fácil. Nós temos o hábito de rezarmos todo dia juntos pela família, pelas famílias, pela nossa família, pela juventude, pela igreja, rezar sempre, porque isso vai nos fortalecendo também. A gente vai pedindo, Jesus ajuda os outros, e Jesus acaba ajudando a gente também. Né? Verdade. Então, a nossa missão é essa, buscar santidade todos os dias. Não é fácil. A fidelidade no matrimônio, como é difícil. Que essa santidade, ela não é, ela está no dia a dia, nas coisas simples, na renúncia, né? Na gente, da renúncia da gente se dispor um ao outro, né? Como você disse, no perdão, naquele momento que a gente perdoa realmente, né? Ali está, que a gente vai vivendo essa santidade. É verdade. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí, gente? E aproveitem. Aproveitem. Aproveitem, viu? Mas a gente vê que a vida de casado não é fácil, né? Não é fácil porque mesmo a gente sabendo que a gente se uniu a nossa esposa ou esposo e tornou-se uma só carne, mas mesmo essa uma só carne são duas mentes. Sim. E se efetivamente não tiver o mesmo foco, não tiver Deus como centro, começa os atritos, começa a briga, a separação, e é o que a gente está vendo hoje numa sociedade que não liga para o casamento. Filhos piorou. Verdade. Aí a gente tem realmente que levantar essa bandeira da família, do matrimônio, das vocações, porque se a gente que crê que a vocação, que Cristo deixou isso como mandamentos para a gente, e a gente não segue, imagine quem não é de caminhada, quem não tem nenhuma formação religiosa. Fica muito complicado. Marcelo, e é como ela falou agora há pouco, da renúncia, mas isso falou uma coisa, né, muito importante, é a renúncia, porque muitas vezes, principalmente nós homens, quando levamos uma vida de solteiro, que casamos querendo levar a mesma vida, né? Às vezes a gente quer deixar a mulher em casa, quando está namorado, quando está noivo, a gente sai, leva para a praia, leva para uma dança, mas depois que casa, a gente quer seguir sozinho, é onde é o grande erro dos casamentos hoje em dia. Porque se Deus me deu Ana, eu tenho que caminhar junto com Ana. Não é que eu vou ser, que Ana vai me dominar e eu nem vou dominar Ana. Mas se a gente segue lado a lado, o mal se torna mais difícil vencer nós. Mas se eu sair para um canto, Ana para outro, nos tornamos uma presa fácil. É verdade. Dona Uma Ana e coisa seu assim. Clóvis Maia tá mandando um alô para vocês. Clóvis Maia de Bahia, São Sebastião. Clóvis, um abraço, grande abraço. Um abraço, Clóvis. Bom, acho que a gente tem 10 minutinhos ainda. E a gente está vivendo a Semana da Família, né? Deu início agora dia 9 até o dia 15. E aí, esse ano a gente tem como tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Eu queria ver com vocês, né? Que vocês partilhassem um pouquinho conosco sobre esse tema, sobre a família, a igreja doméstica, né? O que é essa igreja? Como pode ser essa igreja? Esse versículo bíblico é do livro de Jeremias. Eu amo, amo. Porque ele sempre foi, assim, a meta da nossa vida. O foco da nossa vida foi esse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para a gente chegar a esse ponto, né? A gente precisa caminhar na igreja. Às vezes a gente vê muitos pais que ficam em casa e mandam os seus filhos ir para a igreja. Não é assim que a gente vê? Não é assim que a gente caminha, que a gente costuma ver na igreja? Mas criar os nossos filhos indo todos os domingos para a igreja. Indo para a igreja como se fosse não. Para a melhor festa que a gente pode imaginar. É a Eucaristia. Né?
Então, de pequenininho, a gente vai ensinando para eles o amor que a gente tem por esse momento da celebração da Santa Missa, vai contagiando os nossos filhos. Exatamente, Então, né? hoje, Mostrar o amor, né? Porque não Hum. é obrigação, mas sim o não uma amor, né? obrigação, o amor. Então, hoje a gente olha para trás, a gente vê nossos filhos caminhando na igreja, cada um seguindo o seu dom, né? Uma é ministra, o outro, o genro é ministro. Rafael toca nas missas, voltou, agora está no grupo, né? O Apocalipse, Apocalipse. porque na época que ele entrou no quartel, teve que sair de muitas coisas. Ia para a missa no domingo, mas não estava servindo. Hoje ele serve, Eu né? sei o que é isso. Você sabe, você já É, foi no Marcelão. quartel, né? Então, Gabriel é coroinha, o zelo que Gabriel tem pela missa do domingo, isso deixa o coração da gente cheio de alegria. Mas para Gabriel ter esse amor, ele precisou ver esse amor na Pois gente. é. A gente não impôs algo para ele, né? Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu digo que é graça de Deus. Porque, gente, uma coisa eu digo a vocês, peço todos os dias, todo instante, nós, Senhor, dai-nos sabedoria para educar nossos filhos segundo a tua vontade, tá? Então é pedir 24 horas. Quatro horas. Às vezes o filho chama para a gente conversar, mãe, eu queria conversar com a senhora. A gente senta para ouvir, Senhor, dai-nos sabedoria. Eu costumo dizer assim, a mesa da copa é quadrada, mas a da cozinha ela é É redonda. redonda. Porque a gente senta como família, a gente conversa, a gente dialoga. A gente também precisa ouvir o filho, viu? Nós, como pais, nós não somos perfeitos. Muitas vezes nós erramos querendo acertar, É mas a verdade. gente erra. Porque antes de ser pai e mãe, nós somos filhos. Nós também precisamos, né, de correção. Nós também precisamos de orientação, de luz dos nossos pais. Então, para você dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você precisa ter o coração cheio de Deus. Buscar a Eucaristia, não falha. Busque Jesus Eucarístico. E não deixe ele lá na igreja, não. Saiba que quando você sai da missa, você vai com Cristo para casa, para o trabalho, para a vizinhança, você está com Ele. A missão A começa. missão depois da missa, né? Então ela começa. Na nossa casa é a primeira igreja, é a igreja doméstica. É aqui que eu tenho que plantar a paz com a minha família. Não é viver em pé de guerra em casa e plantar uma paz falsa na igreja. Ela não se fortalece, não é É isso? verdade, é verdade. E aí? Bel e Gaguinho mandam um abraço para você, para vocês, né? Temos uma Abraço! pergunta aqui, bem rapidinho, que a gente está com o tempo já Já está se batendo na esgotando. trave, mas vamos Terminando. lá. Quais são os efeitos do sacramento do matrimônio na sociedade de hoje? Os Quem está fazendo essa efeitos do pergunta é matrimônio na Marcos. sociedade de hoje, eu vejo Isso. pelo lado positivo. O que tiver de bom na sociedade de hoje, tem o dedo da família lá, É tá? verdade. Quando você vê que existe a caridade, gente, nesse tempo de pandemia, as pessoas só falam na economia. Eu não vejo as pessoas enaltecerem a solidariedade. Quantas famílias não estão sendo alimentadas pela solidariedade, pela caridade? Eu vejo Deus nessas ações. Eu olho para o que a gente está vivendo com o Covid-19, é triste, mas a gente vê a mão de Deus. Famílias que tiveram que voltar para casa, tiveram que se olhar olho no olho. Famílias que não sabiam o que era comunhão, comunidade, diálogo, né? No início foi aquele atrito, foi aquela briga de muitas famílias porque não tinham esse costume, né? Mas a pandemia, ela ensinou muito a gente. Muito, é E ela verdade. vai continuar ensinando, porque o que a gente adquiriu, o que a gente aprendeu nesse momento, nesse crescimento, a gente leve para toda a vida. Porque Temos essa outra lição, pergunta diga. de junho. Vocês acham que o relativismo das coisas, longe de Deus, estão assassinando as famílias na atualidade? Mas eu acho que sim.
Aquela família que se deixou levar pelo relativismo, sim. Mas a família que lutar contra o relativismo, ela vai sair vencedora, Júnior. Então, é uma missão nossa, de casais cristãos como vocês, como nós, de buscar a família como uma vencedora. E não deixe sua família cair no relativismo. Não deixe. Família, a menina dos olhos de Deus. Tem gente dizendo aqui, não acaba não, não acaba não. Realmente está bastante interessante quando a gente fala com propriedade sobre a família, né? Hoje nós temos uma filha e a gente às vezes sente a necessidade que ela tem de conversar com a gente. E quantas coisas uma criança de 6 anos solta, pergunta que você fica, meu Deus, de onde ela tirou isso? Mas também a gente vê que a gente está levando ela para o caminho certo. Isso. A saudade de ir para a missa, vocês não têm noção o que é. Eu imagino. As crianças estão sofrendo muito. Porque não pode ir. Mas isso aí já vem do nosso exemplo, que a gente vai para a missa, a gente ama ir para a missa. Do amor de vocês pela O missão. amor de estar na caminhada, de a gente estar servindo a Deus. Então, a gente tem que mostrar, chega um ponto dos nossos filhos que eles deixam de nos escutar e passam a nos copiar. Eles nos seguem. Você diz uma coisa e faz outra, ele vai fazer o que você está fazendo. Você me fez lembrar um casal que fez uma pergunta para a gente. Ele disse assim, olha, eu eduquei meus filhos todos iguais, mas um me virou as costas. E aí? O que é que eu faço? E eu disse a ele, nossos filhos, eles têm livre arbítrio. Você pode deitar e dormir e ter sua consciência tranquila que você deu o exemplo, que você educou, que você corrigiu, que você dialogou, que você ensinou. Mas ele fez a escolha dele. Então, o que cabe a você? Dobrar os joelhos e pedir a Deus que Deus transforme, que Deus converta a vida daquele jovem, né? Então, às vezes, o casal diz assim, poxa, eu rezo tanto, eu peço tanto a Deus e meu filho tem uma vida torta, meu filho não aceita conselho, meu filho se meteu no mundo das drogas, meu filho, hoje ele não quer saber dos estudos. Reze. Se ele é de maior, ele tem a liberdade de escolha. Deus nos dá livre arbítrio. Nós estamos aqui diante de vocês, dizendo, somos apaixonados pela família. Mas Deus, ele nos deu essa liberdade de não deixar a nossa família cair no relativismo, de lutar pelo nosso matrimônio, pela nossa família. A nossa escolha. A nossa escolha, a nossa decisão. Amá-lo até que a morte nos separe. E é essa a nossa meta de todos os dias, incansáveis. Nunca desistir. Nunca desistir. Sempre, sempre, sempre. E aí a gente chega ao fim. Que peninha. Eu queria muito agradecer a vocês. A gente tem uns 3 minutinhos, mas grata imensamente pelo sim de vocês. Sempre o sim de vocês. Para Deus, não para nós, mas para Deus. Amém. Eu acho que eu já convidei vocês para muitas coisas. Nunca recebo um não de vocês, né? Mas não para mim, mas para Deus. Eu tenho certeza disso. E assim, a gente se alegra muito em ter participado desse momento com vocês. E somos admiradores, realmente, de vocês. Nós somos suspeitos de vocês. Também somos admiradores. A mesma coisa. De toda a história. E muito obrigada, que Deus abençoe vocês, que a Sagrada Família interceda sempre pela família de vocês e por todas as famílias que neste momento estão precisando muito de oração. Nós que agradecemos. E assim, nós estamos aqui de blusa de ECC, né? 50 anos do ECC, Encontro de Casais com Cristo. Parte do ECC. É verdade. Então, foi a maneira, né, que a gente encontrou de homenagear o Encontro de Casais com Cristo, onde a gente, nesses quase 20 anos, nós percebemos quantas famílias foram restauradas por esse encontro com Cristo, né? Então, a gente louva e agradece a Deus pela vida também do padre Alfonso Pastore, né? Que foi quem implantou o ECC, iluminado pelo Espírito Santo. Belíssimo. É um serviço, escola,
apaixonante. 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 Que nos Quero ensina aproveitar, muito, né, Ana? Ana me É dizia assim, verdade. eu quero aproveitar para eita, mandar um grande abraço para minha mãe, que está em Campina Grande, está nos acompanhando, nossa família também no Rio, e agradecer a Deus minha gente de Santa por ter, Catarina, eu acho. Sim, Alguém mandou aí abraço para você. isso. porque se eu sou a pessoa que sou hoje, eu devo Adriana e Neto e também. agradeço. A gente ama vocês. Agradeço a minha mãe, porque ela ficou viúva muito nova, mas conseguiu educar cada filho. Então, mãe, um grande abraço para a senhora. Vera de Verdade. Ronaldo, É Fábio, muita gente. Que Deus abençoe Renan, que Deus todos. abençoe a todos. Erinaldo, E Júlio, Célio, Olha, o Branco. que a gente deseja? A gente deseja do fundo do coração a cada um que está vendo essa live, que a Sagrada Família contagie o coração de vocês. Amem a família, lutem pela família, Isso. porque a família é a menina dos Dos olhos olhos de de Deus. Deus. O É que verdade. Deus uniu, O homem o homem não separa. separa. Amém. Obrigada, fiquem com Deus. Que Deus abençoe mais uma vez. Amém. Muito Amém. obrigada. Cheiro no coração de Tchau. vocês. Deus abençoe Tchau, vocês. Tchau. Tchau. Ainda tá.